Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agora sim podemos dar início, já temos todas as respostas. Vamos lá. Antes de começar, eu gostaria de falar que nós vamos ter 3 painéis hoje, com a previsão de encerramento por volta das 6 horas da tarde. E a gente tem o tempo bem justo, então eu vou pegar no pé do tempo. Então antes de começar, já estou falando a regra do jogo, tá? O assunto é muito extenso, tem muito assunto para falar e é muito fácil a gente se estender bastante. Tudo bem? Então vamos lá. Tem um protocolo aqui, vamos seguir. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao espaço da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, na AgriZone. Aliás, um espaço excelente que foi criado pela Embrapa. Obrigado, Embrapa, porque é um espaço realmente diferente. Que isso se torne um pontapé inicial e nas próximas COP isso aconteça, né, Alexandre? Tá bom. Vitrine voltada à agricultura sustentável dentro da 30ª Conferência Nacional das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, COP30. Eu sou o Nelson Pérez, para quem não me conhece. Eu sou produtor rural, produtor de cana, fornecedor de cana, mas às vezes a gente se torna doador de cana, né, que na atual conjuntura nós somos doador de cana. E também presido a Comissão Nacional de Cana-de-Açúcar da CNA. É uma satisfação recebê-los aqui para tratarmos de energias renováveis provenientes do nosso grande agro. Tudo bem? Vou fazer um agradecimento a todas as entidades que nos ajudaram a tornar isso uma realidade. Então, eu agradeço à Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Biov, a Associação Brasileira de Produtores de Palma, a Abrapalma. Obrigado. A Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG. Obrigado. Associação Brasileira do Biogás, a Biogás. Associação dos Produtores de Biocombustível do Brasil, a Probio. Bioenergia Brasil. Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, FEPLANA. Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, Orplana. O próprio sistema FAENG-SENAR. União Brasileira do Biocombustível, do Biodiesel e Bioquerosene, Ubrabio. União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a Única, e a União Nacional do Etanol de Milho, a caçula da turma aí, a UNEM. Tá ok? Então vamos lá. Antes de começarmos oficialmente e chamar o primeiro palestrante, eu gostaria de convidá-los a assistir um vídeo institucional da CNA. Por favor. Este é o Brasil. O país que preserva, alimenta e transforma o futuro. Nossa missão é clara, mudar o jogo. Aqui se planta e colhe o ano inteiro. O agro brasileiro faz 2, 3 safras para alimentar quase 1 bilhão de pessoas no planeta. Tudo isso com muita ciência, tecnologia, sustentabilidade e gente preparada, do pequeno ao grande produtor. O mundo busca soluções para a crise climática, para a segurança alimentar e para a transição energética. O Brasil entrega respostas concretas, produzindo alimentos, energia limpa e oportunidades. O sistema CNA-SENAR representa e capacita milhões de produtores rurais em todo o Brasil. Na COP30, apresentamos resultados reais, tecnologia tropical e compromisso com o futuro. Agro Brasil. Alimenta o planeta, sustenta as pessoas, muda o jogo. Ok, vamos dar sequência então. Para abrir oficialmente esse evento, eu convido o diretor do Instituto de Estudos do Agronegócio, da Associação Brasileira do Agronegócio, IAG-ABAG, o nosso amigo Juliano Alves. Juliano, a palavra é sua. 5 a 7 minutos. Obrigado. Só porque eu tinha preparado uma apresentação de 40 minutos, gente. Aí me complicou, vou ter que improvisar. Bom, gente, bom dia a todos. Queria, obviamente, antes de tudo, agradecer a todas as entidades, meus colegas, lideranças do setor, agradecer a CNA, a Embrapa pela organização desse espaço, que está incrível. Queria parabenizar mesmo, porque eu acho que estava conversando com o Bruno ontem, falando sobre qual seria o legado da COP30 para o agro, tendo em vista que as negociações não avançaram, e ele falou, é isso daqui, esse daqui é o legado. Então, queria parabenizar, porque de fato é um excelente trabalho, e vai, de fato, trazer benefícios médio e longo prazo em termos das próximas COPs. Criou um benchmarking extremamente importante, e eu acho que a gente precisa se ater a esse tipo de ação. Parabéns.
Queria, obviamente, falar sobre o papel importante que a bioenergia tem para o agronegócio brasileiro. Eu acho que a vocação do agronegócio brasileiro passa, obviamente, pela produção de bioenergia. Isso a gente consegue identificar, obviamente, em alguns dados que eu vou passar para vocês, e provavelmente isso vai ser aprofundado ao longo dos painéis de hoje. Então, todos aqui já sabem, estão cansados de ouvir, mas a gente vai sempre repetir que quase 90% da nossa matriz elétrica ela é renovável, mais de 50% da nossa matriz energética também é renovável, e se nós pensarmos que até 2032 nós temos o potencial de crescimento de produção de grãos em até 35%, decorrente também da conversão das pastagens degradadas, tornar essas áreas que hoje não são produtivas, agricultáveis novamente, a gente vai ter um potencial cada vez mais exponencial em termos de produtividade, para combater, obviamente, questões de insegurança alimentar, insegurança energética, que todos já falam há bastante tempo. Eu vou falar rapidamente aqui, introduzindo os 3 painéis que nós vamos ouvir à tarde. O primeiro deles, eu acho que é um dos mais importantes, que é exatamente a questão de alimentos contra combustível, food versus fuel. E, basicamente, ele vai trabalhar na desmistificação de todo esse conceito. E eu acho que isso é de extrema importância, porque hoje em dia o Brasil ele precisa promover cada vez mais a ideia de food for fuel, fuel for food, desculpa. Que basicamente por meio das ações de produção de biocombustíveis, nós conseguimos também aumentar a produção de alimentos, reduzindo o custo, principalmente. Quando a gente pega o etanol de milho, o coproduto DDG, ele exatamente serve para isso. Ele serve para a ração animal. E, dependendo do DDGS, você consegue também reduzir as emissões de metano entérico da pecuária bovina. O que significa que, além de nós aumentarmos a produção de combustíveis, aumentarmos a produção de alimentos, nós estamos fazendo isso com sustentabilidade. Então, acho que isso é exatamente o teor do primeiro painel, que eu queria chamar a atenção de vocês. O segundo painel vai abordar um pouco sobre o desenvolvimento regional atrelado à produção de biocombustíveis, à indústria de biocombustíveis. Eu acho que isso é muito importante também. A gente precisa entender a cadeia produtiva completa dos biocombustíveis e como isso leva a desenvolvimento econômico, mão de obra, prosperidade para o campo. O próprio embaixador André Corrêa do Lago, em algumas semanas, comentou que não só a questão dos elétrons sustentáveis são importantes para a agenda climática, mas as moléculas sustentáveis também são importantes. O que isso significa? Que o Brasil, se não abraçar a vocação de produção de bioenergia, a gente vai estar jogando contra, de novo, o potencial brasileiro em, de fato, vencer essa questão da insegurança energética ao redor do mundo. E eu acho que o ponto importante aqui se nós abraçarmos essa vocação, cada vez mais nós vamos fazer o que todos chamam de transição energética justa, que é exatamente inclusão dos pequenos produtores, dos médios produtores. E eu acho que isso é fundamental e vai ser discutido nesse segundo painel. E, por fim, no terceiro painel, basicamente para fechar o dia de hoje das energias renováveis, a gente vai falar um pouquinho sobre sustentabilidade ambiental e a contabilidade de carbono. O que isso significa? Qual, de fato, é a pegada ambiental de toda essa produção de bioenergia do Brasil? E isso vai ser extremamente importante, porque, obviamente, vão ser citadas políticas públicas, como a questão do RenovaBio, que já evitou a emissão de quase 150 milhões de toneladas de carbono desde o seu lançamento. Vamos reforçar, obviamente, a presença da Embrapa Agroenergia, do CTC, Exalc, que tem papéis fundamentais em todo esse trabalho. Então, eu acho que a organização desses painéis foi muito inteligente, porque consegue abordar os temas principais e percorrer, obviamente, o potencial de fato que o Brasil tem na produção, na sustentabilidade, na competitividade mundial, para exatamente combater toda essa questão de insegurança alimentar e energética que todos tantos falam. Então, de novo, acho que sem mais delongas, eu consegui encurtar, né? Foi tranquilo. Queria agradecer a todos, desejar um bom dia de debate. De novo, agradecer a Embrapa, a CNA, por toda essa oportunidade de organização. E, obviamente, também agradecer meus colegas de entidades e desejar um bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Juliano. Daremos, então, início ao primeiro painel de hoje, biocombustíveis e segurança alimentar. Para conduzir esse momento, convido a gerente de sustentabilidade da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, nossa grande amiga, Mariana Ramos. Ela fará a moderação do painel. Seja bem-vinda, Mariana. Convido também o diretor superintendente da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, Ubrabio, Donizete Takarski. É isso mesmo, Donizete?
Tokarski. Eu sabia que eu ia errar. Seja bem-vindo. Obrigado. O diretor executivo da Bioindústria do Mato Grosso, aqui representando a União Nacional do Etanol de Milho, meu amigo Giuseppe Lobo. Por favor, Giuseppe. Obrigado, seja bem-vindo. E o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Palma, Abrapalma, Victor Almeida, que eu acabei de conhecer. Seja bem-vindo, meu amigo. Mariana, fique à vontade, não judia muito dos meus amigos, pega leve com eles, tá? Então vamos lá. Muito obrigada pela oportunidade, bom dia a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui moderando um painel tão importante e relevante para o nosso agro, e principalmente na COP30, né, um tema de extrema importância para todos nós, trazendo aquilo que o Brasil já faz e as potencialidades que nós temos de avançar na produção de biocombustíveis, impulsionando a segurança alimentar e gerando renda para o nosso produtor rural. A gente entende que essa discussão food versus fuel não existe, e a gente está aqui para falar da complementariedade dessas duas atividades que tornam o Brasil um protagonista nessa agenda. Eu venho de Minas Gerais, onde a gente já tem 95% da nossa matriz energética limpa. Então, aqui tenho a honra de estar representando o meu presidente, Antônio Pitangui de Salvo, que não pôde estar aqui neste momento, tendo uma agenda política. Então, nós estamos aqui para trazer essa mensagem de Minas, com todo esse protagonismo que nós temos, mas para ouvir as experiências que nós temos ao redor do nosso Brasil, de como que essa cadeia pode se desenvolver e ser impulsionalizada de uma maneira limpa e sustentável. Para começar a nossa conversa hoje, já que está aqui do meu lado, eu vou vamos para o Mato Grosso, falar com o Giuseppe Lobo, para contar um pouco da história. Todo mundo quer saber do etanol de milho. Conta para nós, Giuseppe, então, como começou essa trajetória do etanol de milho no seu estado e como que esse movimento agroindustrial tem ajudado a transformar a oferta de milho e criar uma solução produtiva e econômica para o estado, também impulsionando os nossos produtores rurais, produtores de grãos do Mato Grosso. Bom, primeiro, obrigado, Mariane. Parabenizar a CNA por esse espaço maravilhoso. Agradecer à UNEM, ao Guilherme Nolasco, pela oportunidade de estar aqui representando a UNEM. O Bioinde é o Sindicato da Indústria de Mato Grosso. Nós representamos produtores de etanol de cana, mas também de milho. E a Mariane colocou muito bem na abertura dela que o Mato Grosso, desde 2017, teve uma revolução a partir aí da introdução do etanol de milho. O etanol de milho surge em 2017 no Mato Grosso, com a instalação de uma usina em Lucas do Rio Verde. A partir de então, naquele momento, a gente tinha um volume de produção de milho de aproximadamente 16, 17 milhões de toneladas ano. E desde então, o que a gente tem visto é um crescimento exponencial da produção de milho de segunda safra, que a gente chamava de safrinha, mas agora esse termo, eu acho que está até aposentado no Mato Grosso. Agora é tudo segunda safra. 100% do milho que é utilizado na produção de etanol em Mato Grosso é segunda safra. O produtor produz soja, origina soja, e, na sequência, ele faz o plantio do milho, gerando aí insumo para a nossa indústria de etanol. Então, a gente tem uma história muito recente, começou lá em 2017, como eu coloquei, e no ano passado a gente chegou aí ao segundo lugar na produção de etanol no Brasil. Ano passado a gente alcançou 6,3 bilhões de litros, e esse ano, safra 2025-2026, a gente deve alcançar e superar os 7 bilhões de litros. Desses 7 bilhões de litros de Mato Grosso, 6 bilhões de litros são de etanol de milho. Então, o Mato Grosso hoje é o segundo maior produtor de etanol do Brasil, mas quando a gente fala em milho, praticamente 80% do etanol de milho é produzido em Mato Grosso. E aí a gente tem uma perspectiva muito importante, a gente precisa falar desses casos, porque a partir da introdução do processo industrial de produção de etanol de milho, a gente vê uma série de mudanças também na economia de Mato Grosso, não só
sob a perspectiva industrial, mas também para o produtor, né? O milho passa a remunerar melhor o produtor passa a ter mais incentivo a fazer milho de segunda safra, a indústria de insumos, né? Eu vejo aqui o Ronaldo Troncha, que representa a indústria de sementes, tem mais incentivo a desenvolver novas sementes para a cadeia do milho, e o que a gente tem visto aí é também um ganho de produtividade muito interessante na cadeia e que, obviamente, vai resultar também em volumes maiores de etanol de milho no estado e em outros estados, né? A gente tem visto aí uma expansão do etanol de milho para outros estados. Mato Grosso do Sul já tem 2 usinas, Goiás também já tem usina, Maranhão agora acaba de inaugurar uma usina da Impasa, enfim, Bahia, outros anúncios de usinas. E o que a gente tem visto aí é a consolidação do etanol de milho, garantindo o abastecimento e garantindo também o fornecimento de etanol em regiões onde tradicionalmente não tinha etanol. Para a gente isso é muito importante, porque a gente está falando também do desenvolvimento de um mercado brasileiro de etanol, que vai permitir que outros estados também possam usar biocombustíveis ao invés de combustível fóssil, né? E trazendo novamente para a questão da economia de Mato Grosso, o que a gente vê a partir da introdução da industrialização do milho é a geração de emprego, geração de renda nessas regiões. Hoje o Mato Grosso é o estado, Mato Grosso junto com Santa Catarina, são estados que têm uma geração muito forte de emprego. Inclusive, temos dificuldade em atração de mão de obra, muito voltado aí para a indústria do etanol de milho e para outros segmentos industriais que acabam se beneficiando disso, né? E só para complementar essa minha primeira fala, acho que tem outro aspecto muito importante, que são os coprodutos decorrentes aí do processamento de milho para a fabricação de etanol. A gente tem o DDG, que é um farelo proteico que é utilizado para alimentar aves, suínos e também na pecuária. E o movimento mais recente que a gente tem visto aí, a partir desses volumes muito grandes de produção de etanol de milho no estado, é também um crescimento do confinamento de gado no estado, motivado também pela oferta de DDG. Isso ajuda o pecuarista a ter mais previsibilidade, a ganhar em produtividade no gado e também acaba fomentando outra cadeia que para a gente é muito importante, que é a cadeia de biogás, né? A partir do confinamento de gado, a gente pode utilizar os dejetos animais para a produção de biogás e isso acaba fechando o ciclo da economia do milho de uma forma muito virtuosa, ajudando a gerar mais emprego, mais renda e também nas emissões. Acho que é isso para a primeira fala, Mariane. Depois a gente está aberto aqui às perguntas no debate. Muito obrigado. Excelente. Eu acho que a gente já começa com essa complementariedade na nossa primeira exposição e a gente segue. Mas antes de passar para o Vitor, gostaria de registrar a presença, o que tornou esse painel ainda mais ilustre na audiência, do deputado federal Alexandre Guimarães, que está conosco aqui hoje. Muito obrigada pela presença, deputada. A importância para as políticas públicas, para que cada vez mais a gente possa avançar nesse segmento no Brasil, que torna o nosso painel ainda mais especial. Mas vamos falar de Palma? Vamos passar para a Palma, vamos falar com o Vitor Almeida. E, Vitor, vamos fazer diferente agora. Eu vou te dar de 5 a 7 minutos para você fazer uma exposição do que a sua instituição já tem feito a favor da produção de biocombustíveis, garantindo segurança alimentar. Fala um pouco para a gente do trabalho de vocês. Fica à vontade. Muito obrigado, Mariana. Obrigado pela CNA, pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito importante para a Palma, porque é um setor, infelizmente, ainda relativamente pouco conhecido no Brasil. O Donizete já nos conhece há alguns anos, mas acho que para o resto do Brasil, que não está aqui no norte, é muito pouco conhecido. Vou dar um pouco de contexto sobre o setor. A palma de óleo hoje tem 260 mil hectares plantados, praticamente todos eles no estado do Pará, tem alguma produção em Roraima também e alguma coisa na Bahia, mas
é uma oleaginosa, ou seja, é uma produtora da matéria-prima para o biocombustível, extremamente interessante, porque ela é a mais produtiva por hectare. Então, enquanto a soja produz ali de 500 a 800 quilos por hectare de óleo, a palma produz de 3,5 a 5 toneladas. Então, a gente está falando de 10 vezes mais produção de biocombustível do que em plantio de soja. Isso permite uma questão interessante. Você permite ter uma agricultura familiar muito forte ligada ao setor. A gente tem hoje, desses 260 mil hectares, cerca de 34 mil de agricultura familiar, em pequenos produtores com 10 a 20 hectares cada um. Então, a gente tem um número de famílias muito grandes associada à cadeia, e que com esses 10 a 20 hectares, elas conseguem ter uma renda de 200 a 300 mil reais por ano, só com a palma. E como é que isso ajuda na segurança alimentar? Né? A partir do momento que o agricultor, que na Amazônia, no Pará, sempre teve uma vida de subsistência, né? Ou pastagens degradadas, ou um cultivo de mandioca, açaí, pimenta do reino para consumo próprio e venda na região local, a partir do momento que ele tem o plantio de palma, ele vai ter 25 anos de produção, 100% vendida, desde o momento que ele planta a primeira árvore, financiado via Pronaf, então com um prazo de pagamento de 15 anos e juros subsidiados, e vai dar renda para ele por 25 anos, permitindo que ele consiga, no resto da sua propriedade, plantar outros cultivos alimentares, para consumo próprio e para consumo da região local em que ele estava. Então, ele vai deixar de correr o risco, que é comum. Eu estava até na semana passada visitando um agricultor familiar nosso, e ele comentava que 15 anos atrás, quando ele não plantava palma, ele precisava tomar uma decisão de cultivo, seja da mandioca, seja da pimenta, que ele não sabia qual seria o preço quando esse cultivo fosse colhido. E ocorreram vários anos em que ele levava para a feira da cidade, no caso Tailândia, o nome do município, e infelizmente ele não conseguia vender toda a produção e ele acabava perdendo. Então ele tinha anos bons e anos muito ruins e não conseguia gerar riqueza, né? Construir um patrimônio. E desde que ele conseguiu plantar a palma, o dendê, ele passou a ter uma garantia de compra de 100% da sua produção, num preço ligado a uma commodity internacional, que é o óleo de palma. Isso fez com que ele conseguisse reformar sua casa, fazer um plantio de açaí irrigado, que dificilmente ele teria os fundos para fazer, mandar o filho dele para fazer faculdade em Belém, comprar um carro, comprar trator. Então, assim, ele tecnificou a produção dele, acabou tendo muito sucesso, converteu mais 20 hectares de palma, hoje ele tem 30 hectares, e assim, em 15 anos, construiu um patrimônio que dificilmente ele teria conseguido se ele tivesse permanecido na subsistência. Então, com esse pequena área dentro da sua propriedade, que no Pará tem aí seus 100, 150 hectares normalmente, ele conseguiu construir riqueza, produzir alimento, ter segurança alimentar dele mesmo como agricultor, mas também da região ao redor, porque ele aumentou a produção de alimento, mesmo embora ele estivesse plantando ali 15% a 20% da área, com um cultivo que gera o óleo vegetal, que pode ser usado para o biocombustível. E eu acho que só para complementar, a gente ainda tem um potencial muito grande de expansão. Hoje, só nesses 36 municípios que plantam palma no Pará, a gente tem mais de 1 milhão de hectares de propriedades de agricultores familiares que poderiam plantar palma e que, em muitos casos, estão com pastagens degradadas, então com uma produtividade alimentar muito baixa, né? Então, a gente entende que a palma é um grande vetor de aumento de produtividade e de produção de alimento de maneira sustentável. Perfeito, Vitor. E isso mostra, nós falamos de milho, falamos um pouco, né, da questão da cana, fomos para a palma, para mostrar que não existe solução única, né, que o Brasil tem uma cesta de oportunidades, como quando falamos de biocombustíveis aliados ao campo, ao produtor rural. E que, de acordo com as nossas regionalidades, tamanhos de propriedades e diversidade econômica, é possível, sim, contribuir para o aumento, a melhoria dessa cadeia, propiciando melhoria
desse ciclo completo para todos que fazem parte dela. Então, agora, para dar continuidade, eu vou falar com uma das sumidades, né? Vou passar para a Donizete, né, Donizete, que é uma das referências que nós temos, das principais vozes, quando a gente fala de biodiesel, bioquerosene, para dar um pouco da sua visão desse painel, do tema, de toda a sua experiência. Conte um pouco para nós dessa relação de biocombustíveis e produção de alimentos. Você que tanto, né, tem falado e rodado esse Brasil, impulsionado esse desenvolvimento. Obrigado, Mariana, pelas palavras, pela gentileza. E nós estamos aqui na oportunidade representando a Obrabio, mas, ao mesmo tempo, muito emocionado com uma situação que estamos vivendo aqui agora, cumprimentando Giuseppe, nosso amigo Vitor também, nosso querido deputado Alexandre Guimarães, deputado Ederson, aqui do Estado do Pará, muito obrigado por nos acolher na sua casa. Eu cumprimento todos os paraenses aqui. Há pouco, Alexandre, eu estava dizendo que a gente tem uma relação muito profunda aqui com o Estado do Pará, né? Esse rapaz que está do seu lado aí, seu amigo Igor, ele é neto de paraenses. Então, a gente demonstra com isso, Alexandre, que a gente tem essa relação muito forte com o Estado do Pará e com as pessoas daqui. E a emoção é grande também, porque nós estamos vivendo uma experiência única. O setor de biocombustíveis, Vitor, estamos diante de um cenário que há um ano atrás a gente não poderia imaginar. Nós estamos lá na Blue Zone, num stand junto com a Biov, junto com a Probio, mas estamos lá com a Anfávia, Sindipeças, IKEA, AEA, SAI, todo o setor de biocombustível, etanol de milho, está aqui o Mário Campos, da Bioenergia, todo o setor de biodiesel representado, como disse, é a biogás. Então, essa leitura que nós estamos fazendo lá, na Blue Zone, e a leitura que estamos fazendo aqui, essa biocoalizão, aqui todo o setor de biocombustíveis é dentro de uma oportunidade que há poucos dias eu estive lá em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul, com o seu amigo lá do Tocantins, que é o presidente da ProSoja, fazendo o lançamento da safra, do plantio da safra de soja. Isso, há um ano atrás, o setor de biodiesel não tinha essas conexões. Mas estamos vivendo uma nova fase aqui, deputado. E o Estado do Pará é que está batizando essa nova fase, dessa leitura. Quando nós falamos aqui biocombustíveis e segurança alimentar, onde diversas entidades e alguns governos insistem, né? Alexandre da Embrapa também, tem dois Alexandres aqui, personalidades muito queridas, o Alexandre, que é o chefe da Embrapa Agroenergia. Nós estamos diante aqui desse cenário de somatória, de integração, de mostrar ao mundo que nós fazemos bem feito, que nós fazemos com qualidade. Veja só no nosso caso do biodiesel, para nós demonstrarmos aqui alguns números a todos vocês. O biodiesel, ele tem, vamos colocar aqui, três grandes partes na produção dos biocombustíveis do biodiesel, que é o óleo de soja, gorduras animais e outros óleos, vamos chamar assim, fazendo aqui uma comparação mais grosseira para a gente não entrar no detalhe. Cerca de 70% a 75% é de óleo de soja. Ora, se nós estamos produzindo esse ano 10 bilhões de litros de biodiesel, 70%, 7 bilhões. 7 bilhões vezes 5 quilos que cada quilo de soja esmagado dá 20% aproximadamente de óleo. Então, se a gente multiplicar esses 7 bilhões vezes 5, são 35 milhões de toneladas de soja que são processadas, esmagadas, para produzir esse óleo destinado ao biodiesel. Eu não estou entrando aqui na parte que é destinada
a produção de alimentos, porque o alimento, a soja que produz o alimento no Brasil, Nelson, ela é uma quantidade que praticamente estável. A população não aumenta o seu consumo de óleo. Pelo contrário, cada vez mais a população reduz o consumo de óleo. Se nós pegássemos o deputado Arnaldo Jardim, lá há 20 anos atrás, o consumo de óleo dele, do deputado Itamar, era um patamar diferenciado. Hoje, a fritura está reduzida, as panelas, a cocção é diferenciada, então nós temos uma estabilidade praticamente em torno de 4 bilhões de litros, que é o consumo nacional de óleo de soja. E aí, nós vamos voltar aqui na soja que é destinada à produção do biodiesel. 35 milhões de toneladas de esmagamento. Dividido por 5, né, nós vamos aí ter 7 bilhões, menos 35, 28 milhões de toneladas de soja, do farelo de soja que é produzido. 28 milhões de toneladas do farelo de soja. E o que vira essa tonelada de soja? Vira farelo. E vira o quê? Alimento, vira proteína. Nós, hoje, estamos cada vez mais ampliando a nossa produção de alimentos. E é importante a gente destacar que o biodiesel não é só combustível líquido. O deputado Arnaldo Jardim, na sua relatoria, no projeto de lei, então, agora Lei Combustível do Futuro, ele teve uma sensibilidade muito grande de observar essas questões e de estabelecer essa meta de aumento da mistura para que possamos ter a continuidade na produção de alimentos sem, de maneira nenhuma, comprometer qualquer outra curva. Então, nós temos hoje a produção de soja, são 170 milhões de toneladas. Esses 170 milhões, mais de 100 milhões de toneladas são encaminhadas, são exportadas em grãos, sem a utilização na indústria. O que nós precisamos fazer? Ampliar a mistura de biodiesel para gerar mais alimento. Ampliar a mistura de biodiesel para gerar mais emprego no Brasil. Ampliar a mistura de biodiesel para reduzir a importação de diesel fóssil. Ampliar a mistura de biodiesel para desenvolvimento regional. Aqui no estado do Pará temos 2 indústrias de biodiesel. Nós poderíamos estar demonstrando aqui nessa COP uma situação muito maior do uso do biodiesel. Não deu dessa vez, mas nós temos certeza que o Brasil está dando uma demonstração de que nós temos capacidade de produzir biocombustíveis, produzir alimentos, produzir tecnologia e, mais do que isso, produzir políticas públicas que são exemplos para o mundo. A Lei Combustível do Futuro, deputado Arnaldo Jardim, daqui 50 anos, como tem falado o nosso amigo Alceu Moreira, daqui 50 anos, deputado Itamar, vai ser revisitada como uma lei futuro, uma lei que ainda vai estar trazendo perspectivas para o Brasil. E nós, agora com a decisão da COP aqui, de fazermos uma multiplicação por 4 a produção de biocombustível até 2035, e também espero que tenha a decisão da redução de combustíveis fósseis, nós poderemos demonstrar ao mundo que nós estamos prontos. Temos legislação, gente qualificada, matéria-prima, e a oportunidade está batendo na nossa porta. Muito obrigado. Eu falei que ele era sumidade, não era à toa, né? Mas antes de dar prosseguimento para o nosso painel, devido à importância do tema e das políticas que foram colocadas, eu preciso destacar algumas presenças de pessoas que têm feito essa história sair do papel por meio das políticas públicas. Então, a presença, registrar aqui, do deputado federal do Pará, Anderson Pinto, registrar ao vivo, viu, deputado? Muito obrigada pela presença, que muito nos honra. Ao lado dele, o nosso presidente da Farsul, o nosso vice-presidente da CNA, doutor Gedeão, muito obrigada por estar conosco no painel. Registrar também, novamente, mas agora aqui no microfone da moderadora, a presença do nosso deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo, muito obrigada. Itamar Borges, deputado estadual de São Paulo, também muito obrigado. Isto mostra a confluência e importância desse espaço onde nós temos aqui entidades representantes do setor, políticas públicas, o que gera e coloca o Brasil nessa vanguarda e nesse protagonismo em relação à produção de biocombustíveis. Agora, voltando um pouco para o tema do nosso painel, para aproveitar um pouco a experiência e o trabalho dos nossos painelistas,
eu vou voltar aqui para o Giuseppe, do meu lado, para falar um pouco, daqui para frente, nos próximos anos, como que você enxerga a continuidade desse modelo de desenvolvimento e considerando essas nuances específicas da cadeia do etanol de milho, desde a competitividade do milho até a logística para poder escoar o DDG produzido no Mato Grosso, para o Sudeste, para exportação. Como que esse sistema, na sua visão, ele se desenvolve, ele possa se desenvolver mais e evoluir? Excelente, obrigado, Mariane. Acho que queria pegar primeiro um gancho aqui do que o Donizete trouxe em termos de dados, que para a gente é muito importante. O milho também, quando você processa o milho para a fabricação de etanol, você tem um coproduto, antigamente chamava de subproduto, a gente chama de coproduto, que é o DDG, e tem também o óleo de milho, né? O DDG é um farelo proteico, que é utilizado para ração animal, alimentar frango, suíno e também gado bovino, e que, obviamente, a partir de um volume maior processado de milho para a fabricação de etanol, a gente também tem volumes crescentes de DDG. Mato Grosso, atualmente, produz cerca de 3 milhões de toneladas de DDG, a gente espera expandir, e, como eu falei na minha primeira fala, tem fomentado aí o confinamento de gado, que para a gente também é muito importante, né? Lá em 2017, quando essa história do etanol de milho começa a ser contada no Brasil, o Mato Grosso originava 17 milhões de toneladas de milho, deputado Arnaldo. De 2017 para cá, esse crescimento foi exponencial. Praticamente triplicou, né? Mais que triplicou, né? A gente, esse ano, safra 2025, tem 54 milhões de toneladas de milho. E a indústria de etanol de milho consome somente 1/3 dessa produção de milho que é originada em Mato Grosso. Então, todo o resto é utilizado na alimentação animal, exportação, enfim, tem outras finalidades. Então, a indústria de etanol de milho também está fomentando o crescimento da produção de milho, que para a gente é muito importante, né? Acho que outro ponto que é fundamental falar, como o milho era uma cultura que dera de baixa rentabilidade para o produtor, a gente praticamente não tinha investimento na produção de milho, desenvolvimento de sementes, desenvolvimento de insumos específicos para o milho. E com esse crescente da indústria, com a parceria produtor-indústria, o que a gente está vendo é um interesse cada vez maior do produtor em trabalhar com sementes mais modernas, sementes com maior produtividade. Estava conversando com o Ronaldo Troncha um pouco antes aqui do painel. A gente tem uma produtividade média aí de 120 sacas por hectare. E existem alguns cases aí de mais de 200, 220, 230 sacas por hectare. Então a gente tem uma potencialidade de crescimento sem expansão de área muito grande, né? Outra questão que eu acho que é muito importante, o milho de Mato Grosso é todo milho segunda safra, é 100% segunda safra. Todo etanol de milho de Mato Grosso é segunda safra. E esse milho ainda tem um espaço para crescer como segunda safra de soja no estado. O que para a gente também é muito importante, porque é um milho de baixa pegada de carbono, é um milho que vai ser destinado para a produção de etanol e que para a gente aí significa um avanço muito grande nesse sentido. E um outro ponto que eu queria destacar é que a gente tem aí mais de 7 milhões de hectares de pastagem degradada, o que significa que a gente tem uma oportunidade, a partir do confinamento de gado, de também produzir mais grãos nessa área, produzir mais soja, produzir mais milho, que vai virar biocombustível, né? Donizete tocou muito bem nessa oportunidade que está sendo trabalhada na COP, de até quadruplicar a produção de biocombustíveis. O Mato Grosso está preparado para isso, a gente tem visto isso como uma grande oportunidade. Nós temos visto projetos disruptivos no estado, como, por exemplo, o BECS, né, que é um biocombustível produzido com a captura e reinjeção de carbono no solo. É um biocombustível carbono negativo, então é algo que já tem uma usina em processo avançado em Mato Grosso e já tem uma segunda usina que está começando a fazer os experimentos e a gente espera que se concretize, né? Então, para a gente é a complementariedade, Mariane, dessa produção de grãos, do fomento à produção de mais alimento, do coproduto, né, que é o DDG, alimentando o gado confinado
abrindo a oportunidade para que essa área de pastagem degradada seja utilizada para a produção de grãos, fechando aí todo esse ciclo virtuoso dos biocombustíveis junto com os alimentos. Perfeito. Eu depois vou explorar, porque nós estávamos conversando nos bastidores, sobre como essa equação ela entra no Acordo de Paris, no processo de descarbonização e equilíbrio para traduzir isso na prática, né? Quem não tem como compensa, conta um pouco para nós dessa questão do balanço de carbono, dessas compensações, só para que eles possam entender na prática esses mecanismos e como que isso está sendo visto do ponto de vista do desenvolvimento das metas do Acordo de Paris também. Perfeito. Quando a gente trata, por exemplo, desses biocombustíveis carbono negativo, a gente está oferecendo a oportunidade para os mercados consumidores terem acesso não só a um biocombustível avançado, como também a crédito de carbono para neutralizar em outras áreas em que não tem a condição de produzir com neutralidade, né? Então, para a gente é muito importante a gente trabalhar essa perspectiva de combustíveis avançados, poder internamente no país utilizar esses biocombustíveis, exportar esses biocombustíveis que vão ter um prêmio. Obviamente, para a gente é muito importante pensar nessa questão de que quem produzir combustíveis mais avançados, com pegada menor de carbono, vai ter um prêmio na hora da comercialização, apoiando aí outros setores a fazer a neutralização dentro das suas cadeias. Então, é super importante a utilização maior de biocombustíveis, o desenvolvimento de combustíveis avançados, a redução da pegada de carbono na nossa cadeia e, obviamente, aí, permitindo que outros setores que não têm a capacidade de emissão zero possam fazer a neutralização também por meio da comercialização desse crédito de carbono. Perfeito. O modelo está posto para ser replicado em outras cadeias. Eu acho que, com isso, a gente torna na prática, que traz para a prática um pouco das discussões que acontecem em relação ao acordo e coloca isso no dia a dia. Você colocou de uma maneira muito simples, de fácil entendimento e que a gente já faz e que pode ser replicado em outras cadeias. Agora, eu vou voltar para você, Vitor. Nós que tanto trabalhamos com nossa assistência técnica e gerencial, você falou da importância dos pequenos, do fomento, né, de tecnificar, de levar esse processo gerencial para cada vez mais fortalecer a agricultura familiar e os pequenos na inserção dessa cadeia de biocombustíveis. E eu queria que você comentasse um pouco sobre os arranjos produtivos locais, cooperativismo, parcerias, como que eles podem fortalecer essa integração entre alimento e energia nessas regiões de produção de palmas, oleaginosas. Como que você entende que o nosso sistema também pode contribuir com assistência técnica e gerencial para melhorar cada dia mais os processos produtivos, para que essa circularidade ela possa ocorrer da melhor maneira possível? Perfeito. Na verdade, o setor da palma ele já nasce num cooperativismo entre grandes empresas esmagadoras e produtores familiares. A palma ela tem uma característica diferente da soja e do milho, que ela não é um grão, é um fruto. Então, como fruto, ela é um fruto perecível, ele precisa ser colhido e processado em até 24 horas. Então, isso faz com que o agricultor familiar ele só vai plantar palma se tiver uma indústria próxima para quem ele possa vender. Então, o setor, o agricultor familiar, ele já nasce normalmente associado a uma empresa. A verdade é que os nossos associados são os grandes indutores da agricultura familiar, porque eles prospectam os agricultores, montam um projeto agronômico, apresentam no Banco da Amazônia e acompanham todo o processo até a liberação do dinheiro. Uma vez que esse dinheiro é liberado, os nossos associados acompanham o plantio. Muitas vezes, na verdade, já fizeram a compra de muda e fertilizante antecipadamente, fazem o capital de giro do agricultor e acompanham desde o plantio, né, até o início da produção, depois de 2 anos, e daí para frente toda a vida útil do plantio. A gente tem hoje no nosso time, falando agora da Belém Bioenergia, mais de 30 técnicos agrônomos que acompanham 650 famílias mensalmente. Então, no mínimo uma visita por mês a cada agricultor familiar. Exatamente para acompanhar se os tratos culturais estão sendo feitos da maneira correta, se o agricultor está bem atendido, tem algum tipo de praga, algum tipo de manejo que precisa ser feito, se ele vem cumprindo a legislação no tocante às embalagens de fertilizante, a aplicação de defensivos,
E também calculando, ajudando o produtor a se programar, porque esse é também uma vantagem do plantio perene, né? Você consegue ver na árvore qual vai ser a produção dele daqui a 6 meses. Então, os nossos técnicos conseguem, junto com o agricultor, planejar como é que vai ser os próximos 6 meses dele de produção e até um planejamento financeiro, né? Porque como ele já sabe mais ou menos qual o preço, qual a produção, ele consegue se planejar. Então, acho que o setor ele é bem cooperativista nesse sentido, e as empresas estão muito preparadas para isso. Bacana, isso mostra a possibilidade também, né? Eu falo aí também de Minas, e Minas são muitas, né? Norte de Minas, o Vale de Jequitinhonha, a gente também tem uma capacidade muito grande ainda e a necessidade desses arranjos para que a gente possa também impulsionar esse desenvolvimento. Vou voltar para você, Donizete. Vamos lá. Já que nós falamos do combustível do futuro e dos mecanismos que nós já temos no Renova Bio, queria então que você desse uma visão geral sobre essa questão, como o combustível do futuro, nos próximos anos, pode colocar o Brasil num patamar diferenciado em termos mundiais para o fornecimento de bioenergia. Como que você entende que essa legislação ela pode ser uma virada de chave, um marco para realmente colocar num outro protagonismo no cenário internacional? Bom, o nosso professor disso tudo está aqui assistindo, né? Nosso professor Arnaldo Jardim, e ele está com o monitor dele ali, o Ziraldo. Então, eu vou me atrever aqui, deputado, a tratar desse assunto. Mas antes disso, eu queria dizer um pouco assim, Mariana. Quando a gente fala em alimentos, a gente tem que pensar na cadeia toda, né? E o biodiesel, eu citei aqui que ele usa óleo residual, usa também a gordura animal. Isso tem um papel na produção de alimentos fantástico também, né? A água que você acabou de tomar é o nosso principal alimento. E cada litro de óleo residual lançado no esgoto contamina no mínimo 25 mil litros de água. Quando se trata a água, gasta-se dinheiro e a pessoa que vai utilizar essa água vai pagar por isso. Então, nós temos a possibilidade de aproveitamento disso. E hoje o setor de biodiesel já recolhe milhões de litros de óleo residual para a produção de biodiesel. Além disso, o sebo bovino. Cada animal abatido produz, Manuel, cerca de 42 quilos de sebo bovino. 42. Vamos fazer a conta aqui, em cima de 40 quilos, em média, viu, Vitor? O que acontece? Cada 25 animais abatidos dá 1 tonelada de gordura animal. E isso, vice-presidente aqui da CNA, tem um papel fundamental na valoração tanto do animal abatido, quanto também no custo do alimento. Porque antes da produção de biodiesel, tudo isso era lançado, praticamente 95% era lançado nas beiras das estradas, nos rios, nos lixões, contaminando e causando problemas sanitários incríveis. E hoje o setor de biodiesel transforma isso em biocombustível. Então nós temos que valorar todas essas questões que são associadas à produção de alimento. Mais do que isso, hoje cerca de 300 mil agricultores familiares são trabalhados no selo Biocombustível Social. É a maior transferência de renda do setor privado para o setor da agricultura familiar, fazendo com que se leve tecnologia, se leve assistência técnica, melhore a qualidade de vida das pessoas. E o deputado Arnaldo Jardim colocou lá um artigo 34 na Lei Combustível do Futuro, que tem gente que tem que dar uma olhada nisso. Porque antigamente era só o setor de biodiesel que tinha esse compromisso com a agricultura familiar. O deputado foi muito sensível com essa questão da agricultura familiar e colocou lá: os biocombustíveis devem priorizar a produção da agricultura familiar. Então tem questão ainda que não está muito atendida. E ele fez isso por quê? Ele fez isso porque ele entende que a agricultura familiar tem um papel essencial na produção de alimentos. Nós estamos aqui na casa da agricultura, né? E a agricultura familiar tem esse papel. Nós não estamos aqui para discutir se é A ou B. Não.
Todos nós precisamos de trabalhar e trabalhar respeitando a legislação. E a legislação foi feita para isso. Bom, além disso... Não, eu nem comecei a responder essa pergunta ainda. Além disso, o biodiesel, Ieda, trabalha com diversos outros produtos. Aqui está a palma, né, que gera produtos para ração também, além de óleo, além de alimento. Está agora a macaúba, o grande projeto da Acelen, lá em Minas Gerais. Esse dia eu fui lá em Montes Claros. Você não estava lá, não. Eu fui. O Lula estava lá, mas você não estava, né? Então, nós fomos lá fazendo... Nem o Mário também não estava, não, né, Mário? Eu estava lá em Minas, Mário. Bom, então, o que aconteceu lá, deputado Arnaldo Jardim? O parque lá da Acelen vai produzir 10 milhões de mudas de macaúba por ano. Por ano. E agora eu vou anunciar aqui o vice-presidente da Acelen, o Marcelo Lira, é o nosso, da Obrabil, diretor de assuntos internacionais da Obrabil, exatamente para debater essas questões ligadas a todas as certificações e todos os processos, até de narrativas que são colocadas no Brasil, que aqui se concorre biocombustível com alimento. Então, nós estamos diante de um cenário, Li, que é o cenário da informação. E agregando todos esses setores que nós temos aqui, a gente tem uma capacidade de transformar essas informações que são narrativas perniciosas ao setor em informações verdadeiramente interessantes para o país. O que nós precisamos é levar a boa informação, a informação verdadeira. Falando agora dos combustíveis do futuro, nós temos aí o SAF, né? Nós temos o SAF, que vai ser o Brasil, quem quiser escrever, pode escrever. O Brasil, daqui a uns 15 anos, eu vou dar uma esticada, eu falava 10, mas agora estou esticando para 15. Vai ser o grande produtor de SAF. Não é assim, Mário? Não é essa esticada? Vai ser um grande produtor de SAF. Porém, nós temos que começar desde agora. É necessário complementar as ações que o deputado fez, estabelecendo políticas econômicas e também regulação tributária para o uso do SAF no Brasil. Então, as empresas vão ter essa necessidade. Além disso, tem o combustível marítimo, que nós também está batendo na nossa porta. A Petrobras já utilizou 24% de biodiesel nos bunkers, mas eles não falam que é biodiesel ainda não, mas ela é o 24% de biodiesel. Então, diversificando a matriz com várias oportunidades de matéria-prima, e também utilizando cada vez mais a ciência. Está aqui a Embrapa Agroenergia. Eu sempre converso com o Alexandre, que é o seguinte: nós precisamos de buscar aqueles produtos que são colocados como médio e longo prazo para a produção do biodiesel, a gente tem que puxar para um tempo menor. E isso é uma grande possibilidade para a gente produzir mais alimentos, utilizando a nossa biodiversidade, gerando essas oportunidades que nós precisamos aqui no país. Belíssimo panorama. Registrar a presença aqui também do Dr. Munir Lourenço, nosso presidente da Federação do Amazonas, vice-presidente da CNA. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conosco, presidente. E o overview foi dado. Muito específico também em algumas questões que eu acho que é isso, né? Mostra que estamos de mãos dadas e caminhando juntos pelo progresso do nosso país. E eu queria agora dar a oportunidade da plateia, já que nós temos uma plateia muito rica aqui hoje, caso vocês queiram fazer alguma pergunta para contribuir com o nosso debate. Jordana. Nelson, você tinha umas perguntinhas. Olha, boa tarde. Quero cumprimentar vocês. Eu sou produtora no Mato Grosso do Sul, sou paranaense de Londrina, vizinha da Embrapa Soja, aquela área, meu pai que doou para a Embrapa. Meu pai que entrou com os primeiros sementes de soja depois das geadas que liquidaram Londrina na década de 70 e foi para o Rio Grande do Sul buscar as primeiras sementes de soja que holandeses saíram da Ulambra e começaram a plantar em Santa Bárbara, não me toques. E começou a trazer as primeiras sementes e falar para as pessoas, olha, você não quer plantar soja? As
pessoas falam, nós somos cafeicultor, seu Zanin. Não, mas planta, eu te dou a semente, te dou o insumo, te dou o rapaz para te ensinar a plantar e você vende para mim. E assim ele entrou em Maracaju, entrou com a soja no Mato Grosso, que ainda não era do Sul, e no Mato Grosso, e o Mato Grosso virou o que é. Eu recebi um prêmio na Cargill há 5 anos, que meu pai foi o primeiro modelo de barter da América do Sul. O primeiro banco verde que existiu foi o meu pai, que foi um lutador pelo setor. Eu sou apaixonada pelo setor, pelo produtor rural. Hoje tenho fazendas que ele me deixou em Sonora, em Cidrolândia, em Rio Brilhante, em Ouro Branco do Sul, em Tiquira, em Jucimeira, em Jaceara, em Nova Ubiratã, em Feliz Natal. E estou querendo fazer uma usina de etanol de milho. Mas o que eu queria falar aqui para vocês é que eu descobri uma turfeira a 30 quilômetros de Londrina, em 2006, através de uns japoneses que plantavam hortifruti naquela região, hortas. E eles me contando que estavam vindo para o Pará, morar aqui em Castanhal, e que queriam vender aquela turfeira. Eu nem sabia direito do que se tratava, fui com um irmão meu até lá, e aí nós descobrimos, era uma área vulcânica, de depósitos vulcânicos, e aí nós pesquisamos, compramos a turfeira, depois descobrimos que eram 10 alqueires, hoje são 300, nós produzimos 200 mil toneladas hoje de um fertilizante organo-mineral à base de turfa. Desenvolvemos uma tecnologia com serralheiros simples, e nós tiramos o bio, que é uma loucura para plantas, para flores, e granulamos na granulagem do químico e espargimos com a máquina do químico. E eu colho 300 sacos de milho por hectare com esse fertilizante. 270, 300, tem as fotografias aqui para mostrar para vocês e posso demonstrar. Infelizmente, a indústria americana de fertilizantes impede a venda no B2B. Por quê? Infelizmente, eu falo a verdade, o Arnaldo me conhece, eu sou de luta, e, para mim, o herói anônimo nesse país é o produtor rural e a Embrapa. Entendeu? Então, a Embrapa é tudo. O doutor Alisson Paulinelli e nós que ficamos de sol a sol, que pagamos 15% de juro, mais 5 são 20%, e a nossa situação está muito difícil, e a verdade ninguém fala. Nós precisamos monetizar nossas florestas e fazer seguro da monetização através do carbono. Nós estamos com a oportunidade na mão. Mas, para finalizar, a minha luta e esse negócio do fertilizante, a gente não consegue vender. E aí eu comecei a fazer o B2B. E começamos a fazer o B2B e estamos vendendo muito. Mas em 2012, isso foi em 2006, 2007, 2011, nós resolvemos montar um negócio no Paraguai, em Hernandápolis. E hoje nós exportamos para 36 países do mundo um fertilizante organo-mineral de turfa com NPK e que tem uma produção no café, que eu provo para vocês através da Unesp, e de produtores de 12 a 15 sacos a mais de café. E de 270 a 300 sacos de milho, que eu provo para vocês, mais de 250, uma média de 278 esse ano, Arnaldo. Então, veja o que nós podemos fazer com vocês, mostrando uma coisa que custa mais barato do que o fertilizante que as outras pessoas aplicam, divulgando. E quantas outras turfeiras tem aqui? Quantas outras turfeiras tem nesse país, lá perto do Parque Nacional de Xingu, aqui, que a gente podia ver como fazer, e eu ofereço repassar a tecnologia, ajudar o Brasil e ajudar o produtor rural. E vocês contem comigo, meu nome é Dora Zanin, o povo me conhece porque eu sou de briga e de luta, né, Arnaldo? E sou uma empreendedora, mulher, e estou lutando agora para resolver o negócio do carbono. Muito obrigada. Dora, se a mesa permitir aqui, ao final eu vou convidar o deputado Arnaldo Jardim para a gente entregar um livro para você aí pela sua história
e pelo seu trabalho. Aí a gente vai dar um livro para você aqui. Mais alguma pergunta? Vamos fazer duas. Faz e a gente depois. Bom, primeiramente, parabéns. Está sendo bastante enriquecedor ouvir vocês falando. Meu nome é Manuel, trabalho na Binatural, uma usina de biodiesel. E eu queria fazer a pergunta para o Donizete. Donizete, o que você vê, tendo em vista que o biodiesel está pronto já para atender inúmeros setores, e a gente vê essa crescente utilização do biodiesel em áreas que a gente nunca imaginou, mas eu queria que você falasse um pouco desses novos setores, dessas novas fronteiras que o biodiesel está podendo ser encaixado e pronto para ser utilizado agora. Tem outra pergunta? Obrigado. Eu não sei a quem dirigir a pergunta, mas ainda ontem, conversando com o Márcio Santos aqui, né, da Bayer, ele me disse, olha, Gideão, o nosso grande futuro para continuarmos expandindo a cultura do soja e do milho no Brasil passa pelos biocombustíveis. A China não vai continuar nos comprando indefinidamente e seguir aumentando as suas compras. Então, evidentemente que nós dependemos dos biocombustíveis. Agora eu quero saber a pergunta de vocês. O biocombustível no óleo diesel, ele vem num aumento crescente paulatino. Porque a gente sabe que usa trator lá e caminhão, que às vezes não dá um probleminha de bomba injetora. Outro dia inventaram um antibactericida, não sei o quê, porque criava uma crosta, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, que eu sou de lá, né? E sou bem do sul do Rio Grande do Sul, onde a região é fria. Quais são os empecilhos que a indústria põe ou não põe, ou ela precisa de tempo, para pesquisar nos motores esse aumento gradativo dos biocombustíveis? Não é exatamente o caso do etanol. Acho que o etanol é um pouco diferente, porque o etanol, como combustível puro, bom, já temos os carros flex aí à vontade, já está mais do que testado e talvez seja a fonte energética para o automóvel muito superior, na minha maneira de ver, ao carro elétrico. O carro elétrico só troca a tomada de lugar. E ainda tem um baita de um problema com as baterias de lítio. Depois, quando essas porcarias começarem a explodir aí, onde é que vão armazenar isso aí? Fora a mineração, evidentemente, né? Mas o etanol é um combustível, mas também não é o mundo que pode usar, o Brasil pode. Mas a respeito do biodiesel, a preparação dos motores, como é que a indústria está vendo isso aí? Bom, muito boa a sua pergunta, porque tem muita gente que tem exatamente isso, falta de informação sobre o tema. Eu considero que hoje o biodiesel, primeiro, aliás, não eu considero, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, o combustível com maior especificação, mais rigorosa no Brasil, o combustível com maior rigor na especificação é o biodiesel. São 26 testes que cada indústria, está aqui a pessoa aqui da indústria, o Manuel aqui. São 26 testes, caminhão a caminhão, sai da indústria dentro daquela especificação. Rigor na qualidade. Não existe outro país do mundo com o rigor de qualidade do biodiesel tal como é o biodiesel do Brasil. Mais do que isso, esse rigor é testado caminhão a caminhão por um laboratório acreditado pelo Inmetro. Pergunto ao senhor, qual outro combustível tem isso? Nenhum outro combustível tem isso. O senhor, bem mais jovem que eu, no meu tempo, que eu plantava arroz no Mato Grosso, meu pai tinha CBT, tinha Mercedes, tinha caminhões. O que tinha que ser feito? Todo dia de manhã, Nelson, tinha que ir lá sangrar o burrinho, não é verdade? Sangrar o burrinho. O que era? Tinha que tirar a borra. E que borra é essa? A borra que dava no diesel S5000. 5.000 ppm de enxofre. E o enxofre é bactericida. Ora, tinha biodiesel naquela época? Não, tinha borra. Não é o biodiesel que causa a borra. A gente tem que valorizar o produto da agricultura. O biodiesel é um produto da agricultura.
Nós não podemos incorporar no nosso discurso as narrativas da indústria do petróleo. Aqui está o Alexandre da Embrapa. Alexandre, você já viu alguma análise técnico-científica dizendo que é o biodiesel que causa borra? Você já viu isso? Você que é doutor nessa área, chefe da Embrapa Água e Energia, não existe, nunca nos trouxeram essa possibilidade de falar, está aqui, foi o biodiesel que causou o problema. Não é o biodiesel que causa o problema. O combustível é que se deteriora. Em função do quê? Em função da falta de boas práticas. O nosso produto é de excelência. Nós trabalhamos com um produto que precisa ter boas práticas. E o que é boas práticas? Tem que ter o filtro, tem que ter a drenagem. Eu vejo fotos de tanques nas propriedades rurais, o dreno soldado, não é nem trancado com cadeado, que também tem, é soldado. Ora, se o dreno está soldado, alguém está fazendo essa limpeza no tanque? O senhor já viu algum posto de combustível que é obrigado a cada 5 anos lavar o tanque? O senhor já chegou num posto de combustível e o indivíduo falou assim, não, hoje a gente não vai abastecer porque está lavando o tanque? Nós temos que ter muita sensibilidade nessas questões. E o que são apresentadas em alguns vídeos, que são narrativas que não valorizam o agricultor nacional, que valorizam a indústria do petróleo, não pode ser replicado pelo agricultor. Por que eu fui lá em Sidrolândia a convite do presidente da ProSoja? Eu fui lá para dar uma palestra com todos os presidentes da ProSoja para demonstrar a importância de se usar o biocombustível valorizando o produto que eles estão produzindo. Nós estamos importando diesel da Rússia, diesel que às vezes é um diesel de péssima qualidade. Diesel que tem 500 partes por milhão de água. Aí fala, o biodiesel dá água. Olha só, como é que o produto vai dar água se ele tem 200 ppm de água e o diesel tem 500 ppm de água? Então, nós precisamos de ter muita sensibilidade nessa hora para não cair nessas informações que não têm nenhuma responsabilidade técnica e nem científica. Não podemos cair nisso. E falando já, aproveitando o que o Manuel perguntou, é exatamente isso. Por que a Scania, a Volvo, a Mercedes, a DAF estão dando garantia de usar B100? B100. Por que a MAGE, está aqui, o André, que é da Biov, a MAGE, tem uma fazenda que todos os equipamentos estão utilizando B100. Há poucos dias, eu tenho um programa de televisão, há poucos dias eu entrevistei o Ricardo Tonsic, que é o diretor da MAGE dessa área. Eu perguntei, Tonsic, a gente está no YouTube, aí, nas páginas, aí, pode verificar lá. A responsabilidade deles, estão com mais de 100 caminhões B100 e as máquinas, tudo B100. Eu falei, tem alguma diferença em produção, na produção de potência, nas manutenções das máquinas? Não. Aí eu falei assim, mas tem algum comparativo entre as máquinas que usam o B15 e as máquinas que usam o B100? Para nós é exatamente o mesmo padrão. Então, o que é o biodiesel hoje? O biodiesel é o produto da agricultura, é o produto da transformação tecnológica nossa. Porque se nós não estivéssemos produzindo biodiesel hoje, a carne estava mais cara. Certeza. Aquelas 28 milhões de toneladas por ano que são colocadas de farelo não existiriam. E hoje é uma oportunidade para o agricultor ele ter essa opção de vender para a produção de biodiesel, porque também não teria essa opção. Então nós precisamos de valorizar o que é nosso. E aqui nós estamos na Casa da Agricultura valorizando o que é nosso. Muito bem. É sobre o protagonismo do produtor rural. E antes de encerrar esse painel, que eu acho que diz muito sobre essa relação
de parceria, nosso primeiro painel. Queria registrar a presença do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, meu presidente Antônio Pitangui de Salve, da FAENG, que deu a oportunidade de estar aqui moderando esse painel neste momento. E é isso, estamos na Casa do Agro, com ciência, com extensão, né, com todos em parceria para realmente mostrar quem é o protagonista nessa agenda de transição, que é o nosso produtor rural. A atividade tem que dar lucro, a gente tem que ter previsibilidade, senão não funciona, senão a gente não fecha o ciclo. E eu acho que é isso que esse primeiro painel trouxe para nós aqui. É falar do protagonismo do Brasil, que a gente tem ainda muito para oferecer ao mundo em produtividade, inovação, segurança alimentar e compromisso com a descarbonização. Eu encerro agradecendo o Vitor, Donizete e Giuseppe por essa bela prosa aqui nesse início de tarde. Muito obrigada a todos e continuamos com os próximos painéis. Vamos fazer.